A sua equipe de tecnologia te apresenta um novo modelo de IA com 99% de acurácia. Pô, fantástico, né? Parece incrível. Só que não. Se eu te disser que esse número ele pode ser completamente inútil, e pior, ele pode estar escondendo um problema grave. Olha só, na nossa aula de hoje, a gente vai aplicar a prova final em cima desses nossos modelos. A gente vai aprender a medir, a metrificar se o modelo de Machine Learning está realmente acertando, ele está tendo uma assertividade boa naquilo, e o mais importante, se ele está gerando valor para o negócio. Você vai entender por que a acurácia, que é uma das métricas que a gente mais usa, ela pode ser perigosa. E a gente vai desvendar ali alguns segredos usando a matriz de confusão, precisão, recall e por aí vai. E a gente vai falar, né, sobre as ferramentas que os especialistas usam para validar se uma IA, antes de ela tomar decisão, se isso vai ter um real impacto no que você está fazendo. Fala pessoal, bem-vindos de volta aqui a mais um episódio do Blueprint da IA. Eu estou muito feliz de ver vocês avançando aqui nesse nosso mapa e, como sempre, eu quero agradecer a vocês e também deixar um agradecimento especial ao time da BData por patrocinar e acreditar nesse projeto. E para garantir com que você tenha todas essas ferramentas para validar os seus projetos de IA, confere aí se você já deixou o like aqui nesse vídeo. E também, se você já se inscreveu no canal, e o sininho, né, se você já ativou, para garantir que você vai ser notificado. E a sua participação é importante, e o canal precisa disso para alcançar novos públicos, né? Então eu conto contigo, hein? E olha só, se a gente for olhar, nos nossos últimos episódios aqui, a gente aprendeu o que é Machine Learning e como que a gente faz para treinar uma máquina, tanto com o aprendizado supervisionado quanto o não supervisionado, né? Hoje a gente vai aprender a testar isso e ver se o que ela realmente aprendeu é algo útil ou simplesmente decorou alguma coisa. Para a aula de hoje, a analogia ela é na área da saúde, então ela é um pouco mais séria, tá? E eu posso imaginar isso porque, tem um monte de gente que tem situação grave de saúde na família e o que é infelizmente, né, e o que é natural, tá bom? E falar de saúde pode ser um pouquinho delicado. Mas vamos lá, nesse exemplo, eu não vou deixar nada pesado, mas pensa que uma empresa farmacêutica criou um novo teste baseado em IA para detectar uma doença grave, mas rara. O que é mais importante para essa indústria farmacêutica para ela confiar nesse teste? Eu tenho duas alternativas aqui, né? Que é o falso positivo, que significa o teste diz que uma pessoa saudável está doente. Isso pode gerar ali uma ansiedade, pode despender da pessoa fazer mais exames, alguns até muito caros, né, para confirmar, mas no fim a pessoa está saudável, está bem, então é um erro, mas não é um erro fatal. E aí eu tenho outro problema que é o falso negativo. O teste diz que uma pessoa está saudável, mas na verdade ela está doente. O contexto nesse exemplo, esse erro é terrível, né? Por quê? Porque a pessoa vai para casa achando que está tudo bem, mas a doença segue progredindo sem tratamento. Isso é bem delicado, né? Porque em algumas situações a celeridade em tratar uma doença ela pode impactar no resultado ali da pessoa se curar ou não, tá bom? Então, quando a gente olha para isso, fica claro aqui, né, que nesse tipo de problema de negócio da indústria farmacêutica, errar a predição dizendo que alguém saudável está doente, que é o falso positivo, é muito menos pior do que errar dizendo que alguém que está doente está saudável, que é o falso negativo, né? Nesse caso, a acurácia geral do teste ela não nos conta uma história. Ela simplesmente diz qual que é o percentual de acertos totais que a gente teve. E para entender aqui o tipo de erro que o nosso modelo comete, a gente precisa de mais ferramentas, né? E talvez mais sofisticadas do que isso. E é por isso que talvez a nossa primeira pergunta que você deve fazer não é qual é a acurácia do seu modelo, mas sim qual que é o erro, qual erro é pior aqui para o nosso negócio, o que é aceitável para o nosso negócio. Então a gente vai começar olhando aqui para os processos do modelo de classificação, tá? A acurácia é a métrica mais famosa, que é a quantidade de acertos dividido pelo total de previsões. Mas ela tem um problema, que é o tal do paradoxo da acurácia. Imagine que a doença, né, desse nosso teste, ela só afeta 1% da população. Se por um acaso o modelo que foi criado, ele sempre diz saudável, ele vai ter 99% de acurácia. Ou seja, ele é completamente inútil, né? Porque ele não está realmente validando isso. Para resolver esse tipo de problema, a gente usa o que a gente chama de matriz de confusão,
que ela apresenta o total de verdadeiros positivos, falsos positivos, verdadeiros negativos e falsos negativos. Essa matriz ela nos ajuda a ver os tipos de acertos e de erros. E a partir dela, a gente pode calcular várias outras métricas, como, por exemplo, a precisão, né? A precisão ela responde uma pergunta de todos que o modelo diz que estavam doentes, que foi ali o dado positivo, quantos realmente estavam, né? A precisão ela mede a qualidade das afirmações positivas. Ela traz uma alta precisão e isso significa poucos falsos positivos, tá? Uma outra forma é usar o recall ou sensibilidade, que ele responde o seguinte, né? De todos os que realmente estavam doentes, quantos que o modelo conseguiu encontrar, né? O recall, né, essa sensibilidade mede a capacidade do modelo de cobrir todos esses casos positivos. Ter um alto recall significa poucos falsos negativos, tá? Mas, assim, não são só essas duas, né? Tem várias outras métricas, como a própria acurácia, que eu já comentei, o FO Score, que ajuda ali a fazer um cálculo da média harmônica, que usa, por sua vez, né, o recall e a precisão. Tem a curva ROC, que também tem ali dentro dela o AUC, que é o Area Under the Curve. Essas são só os padrões, tá? Mas dá para explorar várias outras métricas de acordo com o contexto que você está atuando. Agora, o segredinho que conecta tudo isso ao dinheiro. As métricas que vimos ali, precisão, recall, acurácia, são métricas técnicas. Elas são essenciais, mas não são a linguagem do executivo, né, do C-level aí da sua empresa. A pergunta que o seu diretor vai fazer é, ok, mas quanto dinheiro esse modelo vai me trazer, ou vai me fazer ganhar ou economizar? O pulo do gato aqui é traduzir os erros do modelo em impacto financeiro. Antes de começar o projeto, sente-se com a área de negócio, com o seu stakeholder e defina qual o custo ali de um falso positivo. Tipo, o custo de enviar um brinde para um cliente que não ia cancelar de jeito nenhum, né? Ou qual o custo de um falso negativo, que seria qual o valor total que a empresa perde quando um cliente cancela e ele não foi identificado, né? Isso está ligado diretamente ao lifetime value daquele cliente, tá bom? Quando você tem em mãos esses números, a escolha da métrica fica mais fácil. Se o custo do falso negativo é 100 vezes maior, você sabe que precisa otimizar o modelo para atender esse recall, né? E a dica de ouro é essa. Comece definindo a métrica de negócio e a métrica técnica vai ser uma ferramenta para você atender a sua métrica de negócio. Beleza, Nogari, você falou das métricas para modelo de classificação. E para os modelos de regressão, né, que prevêem números, como que a gente pode medir, ali, metrificar esse resultado positivo dele, o sucesso dele? Bom, aqui é um pouco mais intuitivo, tá? Uma das formas é simplesmente ali medir o tamanho médio do erro. E tem dois cálculos, duas métricas que a gente pode usar para cá. Uma que é o MAI, que é o Mean Absolute Error, ou erro médio absoluto, que é a mais simples e direta, de forma rápida. Se você está utilizando um modelo que vai prever as vendas e o MAI do seu modelo, nessa métrica do seu modelo, é de 5.000, significa que, na média, as previsões desse modelo erram em 5.000, seja para mais ou para menos, tá? A outra métrica é o RMSE, que é o Root Mean Squared Error, ou raiz do erro médio quadrático, tá? O nome é complicado de lembrar e talvez é mais complicado ainda de dizer, mas a ideia também é simples. Essa métrica, ela funciona muito parecida com a MAI, tá? Mas ela penaliza erros grandes, muito mais do que penaliza os erros pequenos. Para esse método do RMSE, o único erro de 10.000, ele é muito pior do que 10 erros de 1.000, né? Mesmo que os dois, no final do dia, contabilizem ali 10.000 de dinheirinho, tá? Bom, resumindo a nossa aula de hoje, a gente aplicou aqui a tal da prova final, né? Vimos que a acurácia, ela pode ser enganosa e que para modelo de classificação, a gente precisa entender não só a acurácia, mas também a diferença entre ela e a precisão, para evitar alarmes falsos, recall, para não deixar nada importante passar. Bom, e para o modelo de regressão, a gente, né, entendeu como medir o erro médio quadrático e como que esses valores importam, tá? A lição mais importante aqui é: a melhor métrica sempre vai depender do seu problema de negócio. Nunca é tech by tech. Agora que a gente já sabe como extrair, armazenar, limpar, treinar e finalmente avaliar o modelo de machine learning, o que está faltando, né? Falta a gente tirar esse modelo aqui do laboratório, tirar isso da máquina do cientista de dados e colocar para funcionar no mundo real, tá? Aí tá num caminho ali, talvez até de forma mais automática e confiável. No nosso próximo episódio,
a gente vai falar sobre essa etapa final, que é de colocar esse processo de fato em produção. A gente vai desmistificar o que é o deployment, né, do modelo, e vamos falar de MLOps, que faz a gente trabalhar ali com a IA para operacionalizar isso para frente. Eu gosto tanto desse assunto de MLOps que o meu doutorado, né, foi sobre isso, então vou ter um prazer enorme de conversar isso com vocês. Bom, para a gente encerrar aqui, validar é tão importante quanto construir. Se essa aula te ajudou a pensar de forma mais crítica sobre a IA, compartilhe esse vídeo com quem precisa saber disso, né? E para ajudar no engajamento, eu vou te deixar aqui uma pergunta. Aí no seu negócio, o que seria pior? Um alarme falso, que seria talvez ali um erro de precisão, ou deixar passar algo importante, que seria um erro de recall? Conta aqui nos casos que a gente vai discutir em cima deles, tá bom? É isso, fico por aqui, um grande abraço, até a próxima aula.